Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos retornando com o nosso trabalho, Escola Bíblica Dominical. Agradeço a você, onde quer que você esteja, que é o nosso colaborador, que tem assistido aos vídeos e os tem compartilhado. Deus abençoe a sua família, você que está no seu carro, no seu aplicativo, você que está no seu trabalho, qualquer que seja a sua militância, que você possa receber de Deus a recompensa por estar como nós, espalhando a palavra do Senhor. Estudaremos a lição de número 13, que é a última desse trimestre. Foram lições abençoadas e abençoadoras. Certamente você que nos acompanhou e que gosta de frequentar a escola bíblica dominical, que eu aconselho que você se fazia, continue fazendo, se não fazia, pegue essa prática de estar na igreja, na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. Não há nada mais glorioso do que estar ouvindo Deus falar por meio da sua palavra. Lição 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. A leitura em classe, se você quiser acompanhar ou quiser entender melhor, está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 a 2, e depois o versículo 16 a 19. A lição está apresentada em 3 tópicos, mas antes quero dizer dos 3 objetivos. Enfatizar a palavra, primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. Segundo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental ao avivamento. E terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. São 3 os pontos em que ela está apresentada. É o clamor pelo avivamento, o avivamento pela palavra e avivamento, questão de vida ou morte. Glória a Deus. Meus amados, nós não sabemos muita coisa a respeito do profeta Abacuque. Tudo o que sabemos é o que está escrito lá no seu livro, que é pequeno, mas tem ali muitas informações e são elas, e apenas elas, que nós conhecemos. Lá no Novo Testamento há uma citação, salvo engano, na carta aos Hebreus, mas o que se sabe é que, muito provavelmente, o profeta Abacuque viveu na época do rei Josias, portanto é contemporâneo do rei Josias. O rei Josias foi um dos melhores reis de Judá, que era filho de Amon, neto de Manassés e bisneto de Ezequias. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 8 anos, com 12 anos, com mais 8 anos que ele começou a reinar, a Bíblia diz que ele começou a buscar o Senhor, o Deus de Israel, e com 12 anos, no 12 anos do seu reinado, ele começou as reformas em Judá e ali pelo norte de Jerusalém, norte de Israel. E a Bíblia diz que com 18 anos ele começou uma reforma por meio do sacerdote Ilquias,
uma reforma no templo, e foi aí onde ele encontrou, o sacerdote encontrou o livro da lei que estava perdido no templo. E a Bíblia diz que ele estava perdido lá no lugar onde guardava-se o dinheiro. Quando foram se pegar o dinheiro para fazer a reforma, estava lá o livro da lei. E a Bíblia diz que ele se alegrou muito e a partir dali ele convocou o povo e, segundo a Bíblia, ele fez ali a maior Páscoa, a maior celebração de Páscoa que Israel tem conhecimento. Ele teve uma morte precoce, porque está escrito que ele comandou uma esquadra contra os egípcios. E foi morto em 609 antes de Cristo. E a partir daí é que começa o problema em Judá. A Bíblia diz que todas as reformas foram esquecidas rapidamente. E que em 3 meses após a sua morte, Judá tornou-se colônia do Egito. É aí onde começa a angústia do profeta Abacuque em ver que Judá esqueceu-se fácil e ligeiramente da obra de Deus, de tudo que Deus tinha feito, e ele agora está subjugado ao pecado. Não lembrava-se mais de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. E no capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, ele diz, já no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Aqui é o clamor pelo avivamento. Até quando? Essa expressão até quando significa que, não sabemos se meses ou anos, mas significa que o profeta Abacuque já estava clamando por algum tempo e, segundo ele, não estava sendo ouvido. E ele diz, até quando gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa. Essa expressão, a lei se afrouxa, ele está se referindo à lei de Moisés e que estava sendo subvertida pela elite de Judá. Eles já haviam esquecido facilmente tudo aquilo que tinham aprendido. E diz ainda, e a sentença nunca sai. Isto é, havia um julgamento não equânime, não igualitário. Uns eram punidos e outros não. Por isso a angústia do profeta Abacuque. Glória a Deus. E o profeta Abacuque também, ele vê uma aparente indiferença de Deus. Meus amados, nós devemos saber que Deus nunca estará indiferente a nada. A Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é uma indiferença de Deus, não é. É a misericórdia de Deus para com outros. Eu acho que Deus está indiferente à minha oração. Eu acho que Deus está indiferente à oração de milhares de pessoas. Mas Deus não está indiferente. Deus está sabendo de tudo. Deus acompanha tudo. E tudo isso Ele faz para alcançar a muitos outros. Jesus tem uma expressão que diz que muitos são do aprisco, mas convém que sejam agregados. Isto é, muitos que deverão ser ganhos pela pregação da palavra. Então, tudo aquilo que angustiava o profeta não era nenhuma indiferença de Deus, mas era ele querendo que o povo se arrependesse para que fossem abençoados. Com o clamor do profeta, Deus responde prontamente.
Deus não deixará de responder a alguém. Às vezes nós nem ouvimos a resposta dele, ou às vezes nem interpretamos a resposta dele, mas ele responde. O profeta Malaquias diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus sempre nos responderá. Agora, nem sempre a resposta que ele tem para nós é a que eu queria que ele tivesse. Às vezes ele responde com um sim, às vezes ele responde com um não, e às vezes ele se silencia. É uma resposta. Quantas vezes nós também, como pais, o nosso filho, ou qualquer, como patrões, alguém nos pede uma coisa e nós calamos. E a pessoa que pediu já entende. O silêncio dele está naturalmente nessa linha. E a pessoa entende e para. Então Deus nunca vai deixar de responder o clamor de alguém. Glória a Deus. Deus então responde, dizendo a ele algo que ele não queria ouvir. Glória ao Senhor. Nós vamos ler aqui em Abacuque capítulo 1, versículos 5 a 8, que diz assim: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Olha a resposta que Deus dá ao profeta. Quando Deus diz: olha, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias. Ele diz que das pessoas que viviam naquela época, se não todas, mas uma boa parte, participaria ou veria a obra que Deus faria. E que obra era essa? Deus usaria exatamente os caldeus, que os caldeus, meus amados, eles em 612 antes de Cristo, eles venceram os assírios e tornaram-se a nação mais poderosa da terra. Então Deus está falando exatamente da nação mais poderosa da terra. Ele diz que o profeta não acreditaria, mas era verdade. Ele ia usar os caldeus para disciplinar os judeus. E aí, qualquer um poderia ter uma dúvida. Como é que Deus vai usar uma nação pior do que a que ele vai disciplinar? Como é que Deus vai usar os caldeus para disciplinar o seu povo, os judeus? E Deus, então, diz, olha, eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra. Essa expressão, largura da terra, quer dizer, as colônias que eles estavam conquistando, as invasões que eles estavam conquistando e alargando o seu reino, o seu império. Sob a largura da terra para possuir moradas não suas. Eles estavam invadindo terras que não eram dele, mas que passavam a ser após a invasão. E ele diz, horrível e terrível é. Dela mesma sairá o juízo. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Nós vamos ver lá na frente que o profeta diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Por que ele temeu? Porque Deus estava comparando a nação, os caldeus, como leopardos. E o que são leopardos? Leopardos são felinos que, por terra, diz a tradição que por terra, eles são os animais mais rápidos da terra.
Os leopardos, por terra, são os animais mais rápidos da terra. Então, era essa nação que Deus comparava com os leopardos, que seria usada para castigar o pecado dos judeus, do povo de Judá. E diz mais, e mais perspicazes do que os lobos, à tarde. No livro de Deuteronômio, no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 27, a Bíblia diz que o lobo come a presa de manhã e reparte o despojo à tarde. Isto é, o lobo é um sinônimo de ferocidade, de valentia. Então, Deus diz que a nação que ele usaria para castigar Judá era como lobo, que pega a presa, mata, come de manhã e reparte o que sobra à tarde. Por isso que ele diz, eu temi. Glória a Deus. Os lobos, segundo a história, eles vivem em manada. Entre 30 e 40 lobos, eles pastam assim para se tornarem mais fortes. Era exatamente isso que estava acontecendo com a nação da Babilônia. Eles estavam andando com uma união, eles conquistavam a nação, conquistavam um povo e já usavam aquele povo para conquistar outros. Glória ao Senhor. O avivamento pela palavra. Não há avivamento. Nós estudamos todo esse trimestre. Não há avivamento fora da palavra de Deus. Grito não é avivamento. Profetada não é avivamento. Línguas estranhas não é avivamento. Avivamento é a palavra. É quando eu ouço a palavra de Deus e me deixo transformar por ela. Já que avivamento é você levar vida ao ambiente de morte. Glória a Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele temeu porque ele não esperava, ninguém esperava. Nós estamos hoje, é fácil pensar assim, mas ninguém esperava que Deus fosse dar aquela resposta. Dizer, não, você quer disciplina? Você quer que eu faça alguma coisa? Pois é, eu vou usar os caldeus, a nação que menos alguém quer. A nação que vem destruindo tudo. A nação que é mais feroz do que os leopardos e lobos à tarde. É essa que eu vou usar. Ele não queria essa resposta, mas é a palavra que Deus deu. E ele disse, eu ouvi e temi. Ele sabia que Deus haveria de fazer algo com aquele povo, mas ele depois disse, mas na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Todo mundo sabe que a misericórdia de Deus é abrangente. Deus é um ser extremamente misericordioso. É por isso que a Bíblia diz que Davi preferiu cair nas mãos de Deus, porque são riquíssimas as suas misericórdias, do que cair nas mãos do homem. O homem deve temer a Deus ao ouvir a sua palavra. Foi o que aconteceu com o nosso irmão profeta Abacuque. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu. É preciso ouvi-lo e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Essa expressão significa dizer, olha, o Senhor faça o que achar que deve ser feito, mas depois aviva esse povo, não deixe esse povo morto desse jeito. O povo que foi tão bem dirigido por Josias, agora estava na lama, no limbo, no chão, no pecado. Faça, Senhor, tudo que deve ser feito, mas aviva a tua obra. E notifique a todos que possam saber que tu és o Deus de Judá, que tu estás com Judá, que tu não abandonaste o povo de Judá. Apesar dos pecados, Deus não abandona ninguém. Ele fica ali esperando. Ele fica esperando que as pessoas se arrependam para que ele possa dar a bênção. E o profeta
entendeu exatamente isso. Aviva, Senhor, a tua obra. O profeta sabia que com os pecados que o povo de Judá estava cometendo, não haveria como Deus avivar. Mas já que Deus tinha um cajado, já que Deus tinha um chicote para disciplinar o povo, ele aí pede que depois de tudo o povo seja avivado, que o povo de Deus seja avivado, para que todos saibam que aquele povo, apesar de ter pecado um dia, mas continua sendo povo de Deus. O avivamento, segundo o profeta, era uma questão de vida ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor. Diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor estiver fazendo um trabalho, quando o Senhor estiver disciplinando o povo, lembra que esse povo é seu. Lembra que a misericórdia é um atributo do Senhor. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é bom. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, o profeta se lembra-te da misericórdia. Não destrua esse povo. E Deus, meus amados irmãos, nunca destrói ninguém sem dar uma chance. Porque Deus é gracioso. Nós podemos lembrar que lá quando ele foi destruir Sodoma, Abraão interveio e ele disse: olha, se tiver 50 aqui justos, eu não vou destruir. Ah, mas não tem. Se tiver 40, eu não destruo. Se tiver 30, eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. Não tinha, só tinha 3. Ló e as 2 filhas. O justo não pode e não vai ser destruído com o ímpio. Eles saíram, Ló e as 2 filhas saíram, a mulher não conseguiu sair porque olhou para trás, e Sodoma e Gomorra foram destruídos, mas a misericórdia de Deus livrou Ló e as 2 filhas. Deus é misericordioso. Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam, mas que se arrependem. Deus nunca fechará os ouvidos para aqueles que buscam a Ele. Ah, mas é pecador? Se arrepender. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador, mas aquele que teme a Ele, a esse Ele ouve. Abacuque sabia, o profeta Abacuque sabia que Deus ouviria o povo, mesmo tendo pecado. Se arrependendo, Ele perdoaria. Há uma história na Bíblia do rei Manassés, que era avô do rei Josias, que nós falamos no início. O rei Manassés foi um dos piores reis de Judá. Fez coisas terríveis. Mas a Bíblia diz que no final da vida dele, ele se arrependeu e Deus perdoou. Deus não levou em conta os males que ele fez, o descaminho que ele deu ao povo para a idolatria, para a impiedade. Deus não levou em conta nada disso. Deus levou em conta o arrependimento final de Manassés para que pudesse ser perdoado. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica, isto é, em largura, em tamanho, insuportável. Em grande parte, não há mais o temor do Senhor. As pessoas não temem mais a Deus. Igrejas que não temem mais a Deus. Líderes que não temem mais a Deus. Igrejas que estão se unindo com o pecado sob a batuta da inclusão. Não, a igreja inclusiva, que Deus é misericordioso, Deus não despreza ninguém. Deus não despreza quem se arrepende. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Lembro-me que o profeta Moisés, quando o povo pecou contra Deus, ele foi interceder pelo povo e disse: ó, Senhor, se o Senhor não perdoar o povo, risca meu nome do teu livro. E Deus disse: não, Moisés, siga o trabalho.
siga o que eu lhe mandei fazer, porque quem pecar é o risco. Deus queria dizer, até você se pecar é o risco. Deus não faz acepção de pessoa. Glória ao Senhor. Clamemos, pois, a Ele, para que as pessoas que amam ou que toleram a ideologia de gênero, as pessoas que toleram o aborto, as pessoas que toleram o falso casamento gay, as pessoas que estão iludidas com essa história de que Deus é misericordioso e que não vai desprezar ninguém. Deus não despreza ninguém, desde quando as pessoas se arrependam. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, sem arrependimento não há remissão de pecados. Que Deus possa abençoar, que possa reformar essas igrejas, esses líderes, para que eles venham novamente a receber o primeiro amor e saber que o nosso Deus é um Deus misericordioso, mas Ele é, sobretudo, justiça. E Ele não vai levar para o céu aqueles que não se arrependeram. Pode passar o tempo todo aí, trabalhando. Canta no coral, prega, Jesus salva pela sua pregação, lidera, canta, ganha muito dinheiro cantando. Se não se arrepender, não vai. Glória a Deus. Clamemos, pois, ao Senhor, para que Ele seja misericordioso para conosco e nos livre dessas coisas, dessa impiedade que está como que imprensando a igreja, que está forçando a porta dos templos, a porta da igreja. Porque, meus amados irmãos, a igreja de Deus é santa. E o pecado não entra na igreja. O pecado pode dominar pessoas, mas a igreja como instituição de Deus, como escolha de Deus, essa é impermeável ao pecado. Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra, ou sob esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo ele mesmo. Esta pedra é ele, a pedra angular. E o que Deus edifica, ninguém destrói. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.